Boa noite, gente boa. Peço imensa desculpa por este atraso, só agora que estamos em condições de começar. E bem-vindos à temporada 5 do episódio 3 do Cogito. Hoje o tema é o que é que podemos aprender com a literatura? Ou seja, porque é que lemos? Porque é que é importante ler? O que é que nós conseguimos obter na literatura que não conseguimos obter nas outras artes ou em outras atividades da nossa vida económica e social? Para falar sobre este tema temos aqui a Inês Araújo conosco. Olá Inês, boa noite. A Inês podia ter sido jornalista ou advogada, mas escolheu ser livreira. Ela é sócia e trabalhadora, espero que não seja aqui um conflito laboral, da livraria Gatafunho, mas é uma livraria que vende livros diretamente ao público, mas também tem uma componente de edição, uma edição de livros maioritariamente para o público infantil. Ela neste momento está em Madrid, precisamente, acabou de fugir da Feira de Lisboa, está agora a caminho da Feira de Madrid, portanto é uma livreira com uma noção muito global daquilo que é a edição, daquilo que é o mercado, vamos chamar-lhe assim com todos os nomes, daquilo que é o mercado do livro. Ela tem uma tese em Teoria da Literatura para terminar, Nature Writing, e ela está aqui nesta conversa porque é um lado prático, é quem conhece o que é que as pessoas procuram e tem a ousadia depois de propor autores, a propor obras para determinado tipo de pessoas. Já vamos falar mais sobre isso. Para falar também connosco sobre este tema, convidámos a Patrícia Portela. A Patrícia Portela é uma escritora, na minha opinião pessoal, é a escritora portuguesa mais criativa que nós temos. Ela, aliás, os livros é apenas uma pequena parte do seu mundo. Ela trabalha no teatro, na dança, também no jornalismo, ela escreve regularmente, enfim, e agora é diretora do Teatro de Viseu. A Patrícia teve um problema, ela fez uma viagem grande, veio da Bélgica e apanhou uma tempestade bastante forte, né, que ela está com dificuldades em aparecer na nossa emissão. De qualquer maneira, não há alguma possibilidade dela aparecer. Nós vamos começando a conversar e se ela se juntar a nós depois falamos a 4. Inês. Sim, olá, boa noite. Olá, olha, então diz-me, tu quando estás os livros na mão e tens alguém à tua frente que precisa da ajuda de um especialista, o que é que tu ofereces, o que é que tu recomendas e porquê? Então, normalmente a pessoa o livreiro, em geral, deve querer aconselhar o livro ideal para aquela pessoa. Embora o livro ideal ou o livro perfeito é uma coisa que nunca existe. Também nunca temos a certeza do que é que o outro vai gostar. Nós próprios, quando compramos um livro, não temos a certeza se vamos gostar dele. Só o confirmamos quando acabamos de ler. Mas acontece muitas vezes na livraria, de facto, pessoas que entram na livraria e pedem um conselho. Ou um livro para oferecer, e aí há um conjunto de perguntas que nós normalmente fazemos. Quando alguém nos pede um livro para oferecer a alguém, por exemplo, perguntamos então há algum gosto em particular que a pessoa tenha, e que idade é que tem, se gosta de algum autor, pronto. Quando é para o próprio, que também acontece, nós temos clientes até que muitas vezes compram quase só aquilo que nós aconselhamos. E isso é muito interessante, porque significa que confiam na nossa opinião, no nosso critério, e de alguma maneira cria-se uma relação também com o cliente, não é? Porque temos que saber alguma coisa em geral para dar um conselho. Normalmente um bom conselho não basta por nós gostarmos deste ou daquele livro, não é? Temos que ir ao encontro do outro. Exatamente. E é muito curioso, porque temos uma história até de uma cliente que uma vez entrou na livraria e que já era a nossa cliente habitual e disse: eu tenho um problema, que é o meu filho está com uma situação na escola que anda a morder os colegas todos. E eu já fiz imensas coisas, já conversei com ele, já fizemos muitas coisas e nada resolve. E, portanto, eu cheguei à conclusão que se calhar um livro era o ideal. Isso é muito interessante, não é? Porque a pessoa achar que um livro pode resolver um problema de alguém, não é? Um comportamento. Sim, um comportamento. Mas Inês, isso é giro nesse contexto,
Sim, mas é complicado. Mas uma das tendências, e dir-me-ás se isso é verdade ou não, uma das tendências que me parece que existe é muito aqueles livros de autoajuda, que também é muito para os comportamentos, não é? Pois, Não isso é é propriamente verdade. literatura, e estamos aqui a fugir ao tema, mas Não, encaixa um não bocadinho nessa estamos a percepção, fugir. não é? De que os livros podem, de facto, resolver problemas desse género. Sim, sim, nós na Gatafundo não temos muito essa visão. Por exemplo, para bem ou para mal, se alguém procura um livro de autoajuda, não vai encontrar na Gatafundo. Claro. Pronto, nós não temos esse tipo de livros. Acreditamos, sim, claro, há sempre essa questão da literatura e da leitura e dos livros como uma terapia e da biblioterapia. Mas nós, de alguma maneira, não nos aproximamos muito desse conceito. Achamos que tu tem que ter um equilíbrio, não é? E, portanto, claro que os livros podem nos ajudar, mas também não temos que achar que vamos ser salvos por Nós isso, temos não é? aqui a Patrícia a entrar. Peixinho da horta. Boa. Olá, olá Patrícia. Desculpem, desculpem. Tudo bem, querida? Espero que esteja tudo bem contigo. Tá, fui apanhada por entre tempestades, tenho estado em trânsito o dia todo. Pronto, era o meu dia mais confuso, desculpem. Continuem e eu entro. Ok, até já. Então estamos a falar aqui com a Inês, estamos a falar de o que é que ela recomenda em termos de literatura às pessoas que vão à livraria dela. Ela estava a dizer, Inês, mas o que é que tu recomendaste à senhora que tinha um problema, já agora para a Patrícia perceber, tinha um problema que é um filho que mordia aos colegas na escola. Então foi à livraria pedir ajuda. O que é que tu recomendaste? Na verdade já não me lembro muito bem, mas acho que na altura escolhi alguns livros, ou falámos sobre alguns livros e encomendámos até outros, que falassem de alguma maneira sobre como nós todos, cada um de nós tem que ser, tem que viver em sociedade de uma forma normal, não num ponto de vista de boas maneiras, um livro de boas maneiras, não é? Mas que todos nós fazemos parte de um todo, não é? Temos que conseguir conviver uns com os outros, mas também que cada um tem a sua identidade. Que idade é que tinha a criança? Era muito pequena, sei lá, 5 anos ou 6. Então e vocês deram um discurso moralista em cima? Não. Era a mãe. Para a mãe, fazer a cabeça à mãe, está bem. Não é um discurso moralista. Nós também não gostamos de livros moralistas e não achamos que os livros todos têm que ter um tema ou assim. Mas não, há alguns livros que podem ajudar a falar sobre algum assunto. Se calhar ele precisava de conversar, de acalmar até, se calhar havia ali qualquer coisa que não estava bem. Mas olha, mas há aqui algo de psicológico, não é? Vocês vês uma pessoa que entra e fazes logo ali um retrato, correto ou incorreto, agora é só outra questão. Por exemplo, olhando ali para o João, que no meu ecrã está em cima de ti, o que é que tu recomendavas? Que tipo de literatura é que ele está a precisar? Bom, está a precisar ele é um cromo, ele é um giga, só lê tecnologia. Pode ser alguma coisa relacionada com ciência, sim. Pode ser, se calhar já leu, mas o Carl Sagan e outros. Já traz para a frente. Patrícia, bem-vinda, minha querida. Desculpem. Tudo bem, tudo Obrigada bem. pelo convite. Ok. Olha, estamos aqui num debate sobre o que é que aprendemos com literatura, que o ponto de vista é tentar perceber do lado, quem está do outro lado onde tu trabalhas, que é quem lê, quem te lê. Então vamos perguntar à criadora. Tu, quando escreves, tu pensas em quem te vai ler ou é um processo completamente interno e que não te preocupas com o que vai ser quem está no final da fileira? Isto é das perguntas mais difíceis, por uma questão muito simples. Eu vinha aqui toda preparada e trouxe aqui um textinho do Miyakoto, que acho muito útil, mas eu já lá chego porque acho que até tem a ver. Mas para não fugir à pergunta com o rabo à seringa, há uma coisa muito curiosa que aconteceu com este último livro, que é o Ethan, e que é... exato. Que lindo, é esse mesmo. Que é, eu escrevi sem consciência, eu escrevi porque eu tinha de escrever, mas não tinha consciência até ele
ter sido impresso, porque foi um processo bastante complexo e complicado e que eu gosto muito, eu acho que é por isso que deve escrever. Ok. Mas no momento em que ia lançá-lo, uma amiga perguntou-me: e então o que é que tu estás à espera que as pessoas achem? O que é que estás à espera que as pessoas leiam ou vejam neste livro? E de repente eu percebi-me: vai haver gente a ler este livro. E foi horrível, foi uma sensação tipo: ai que vergonha, não pensei nesta pá. E lá está, isto porque, lá está, não é o primeiro, né? O primeiro livro é uma coisa que é uma aventura enorme, que é escrito para o mundo inteiro, não é? Queremos que o mundo inteiro veja e que leia, que saiba disto tudo. E o segundo livro do segundo ao décimo, pronto, achamos que nunca mais vai acontecer aquilo que nos aconteceu com o primeiro, e, portanto é sempre um horror. Neste caso, este era mesmo uma urgência. Isto para dizer, tendo dito isto, porque acho que era um livro que não era para ser lido, não foi escrito para ser lido, foi escrito para ser escrito. Terapia. Foi escrito para ser escrito. É muito fácil dizer isso, acho que não é só isso, acho mesmo que é mesmo. Eu vejo a escrita como uma coisa que todos nós, que nos pertence e que nós ganhamos, não é? A alfabetização é uma coisa recente. Escrever, sermos todos capazes de escrever e de nos expressarmos através da escrita é uma coisa recente. E a escrita oferece-nos a possibilidade de pensarmos bem, que é uma coisa que me tem andado aqui muito. E pensar, quando eu digo pensar bem, não é pensar certo ou errado, mas é pensar bem. Não é só tipo, todos aqui a discutir no café, não sei o que, isso é porque ele é um grande aldrabão. Vê-se muito, não é? Agora, como nós temos todos uma opinião a dar sobre tudo, dizemos a primeira coisa que nos vem à cabeça. E não pensamos bem, não é? Não pensamos bem sobre as coisas. Ou seja, uma coisa é ter curiosidade, é preciso ter curiosidade para isso, é preciso ter vontade, é preciso querer conhecer mais, é preciso querer ler mais, mas depois, se não se escrever, não se arruma as ideias dessa maneira. Portanto, respondendo numa primeira fase, não, acho que não penso. Tendo dito isso, todos os outros livros foram escritos, curiosamente, sempre para alguém muito específico. E este, se calhar, também, só que não é tão... é específico, mas não é... Eu não ia dizer real, porque real é... Mas não é uma pessoa, mas o leitor que eu quero existe muito especificamente. Tu és muito mais que uma escritora. Aliás, o que é que tu não fazes? De todas as artes, só não devia tocar música, mas faço sonoplastia, por exemplo. Faço poesia. No outro dia disse ao Miguel Real e com muita razão, porque eu não me atrevo, isso é só para os mestres. Pronto, ok. Mas tu estás habituado no teatro, estás habituado a lidar com públicos, pessoas que pagam um bilhete para entrar, para ver, para espetáculo, etc. Exatamente. Portanto, tu não és uma pessoa ascética em relação a esta coisa dos públicos. Não, e por isso eu ia dizer outra coisa. Tendo dito isto, que é uma confissão muito pessoal, se uma pessoa não quiser escrever para ninguém, escreva para a sua gaveta e para o seu diário, está tudo ótimo e é útil na mesma. Eu escrevo todos os dias e 90% do que eu escrevo não é para ir para lado nenhum. E nem é para ficar guardado, é para deitar fora. Mas acho que aí sim, acho que se tem que pensar num público, acho que se tem que pensar a quem quer, acho que uma coisa não é para toda a gente. E ainda bem que não é para toda a gente, porque não existe toda a gente, não é? Ou esta coisa que nós temos muito hábito... Então, vamos pôr a pergunta ao contrário. Tu és escritora, mas também és leitora. Sou sobretudo leitora, sou mais leitora. O que é que lês e porquê é que escolhes aquelas obras? O que é que vais à procura? Isso é uma grande pergunta. Vou à procura de temas. Vou à procura de descobrir coisas que eu não sei. Vou à procura de amigos de escritores que eu gosto. Ou seja, se eu gostei muito de um escritor, se esse escritor lê outro escritor, vou à procura do que os meus amigos gostam também. Acho que é das melhores maneiras de conhecer pessoas e é a melhor maneira de conhecer livros. É perguntar o que é que as pessoas gostam de ler. Nunca ofereço um livro que não tenha lido ou que não goste. Acho isso um crime. Meter na cabeça porcaria, não é? Acho mesmo criminoso. Às vezes já me aconteceu. Agora estive a limpar livros. Este fim de semana trouxe imensos livros para Viseu, porque a Zoe já tem 12 anos, há muitos livros que não lê, mas eu gosto muito de livros para crianças. E estava a pensar quem é que dava, e alguns, os que eu queria dar eram aqueles que me interessavam menos, e achei um bocado desindecente, não é? Então não vou dar livros que me interessam menos, não é? Que não são palavras, não é? Então, é como oferecer uma comida má, não gosto desta lasanha, vou aqui a...
isto, pronto, para quem é bacalhau basta, não é? Mas Não é? às vezes podemos não gostar, mas saber que até há ali um amigo ou isso que é capaz de se interessar por... Claro, sim, mas aí é um gostar diferente, não Pois, é a minha cena, mas acho bom, claro. não é? Agora, tipo, achar, que parvoíce, e agora dizer, olha, pois tu pronto, também não lês muito, olha, toma lá tu, não se faz, não é? Isto só se dá, eu sou a favor do dar assim, tipo, somos todos deuses, não é? Mas isto era a propósito do quê? Estavas a dizer, como é que eu sou mais leitora do que escritora, mesmo, Sim. e sou mais reescritora que escritora, e acho que vou muito à procura dos meus, nem é de respostas, vou muito à procura, esta coisa do pensar bem incomoda-me mesmo muito, porque houve uma altura... Pensar bem é o quê? Por exemplo, a mim acontece muito nas leituras, muito duas coisas que são as mais estimulantes. Uma é quando eu passo a pensar uma coisa diferente daquela que pensava. Exatamente. Mas também a outra que é tão estimulante é aquela que eu digo, é mesmo assim que eu penso. Exatamente, quando a gente confirma, não é? Eu gostava de ter escrito isto, isso é que é o pior de tudo. Seja... Que inveja, que inveja. Mas isto que o João está a falar é muito importante, que é conhecer, a gente lê para conhecer e para reconhecer. Pois. E é super importante, porque se não nos reconhecemos, nós não pertencemos a lado nenhum. Não, Patrícia, desculpa lá, agora vou fazer vou provocar. Mas o que é que se aprende no romance? Aquilo ou funciona bem ou funciona mal. Ou casam ou descasam. Quer dizer, se fosse um livro de física... Funciona bem ou funciona mal no sentido de ter um final feliz ou final infeliz, ou como uma arquitetura de livro está bem feito ou não está bem feito? Não, isso sim, quer dizer, só pessoas com um grande conhecimento literário conseguem ir à gênese e perceber o que é o storytelling, etc. Acho que a maior parte das pessoas lê, gosta ou não gosta daquilo que está a ler. Claro, é a única maneira de se ler um livro. E portanto, ou seja, o que é que se aprende a perceber que os maias eram dois irmãos que se encontraram? O que é que isso enriquece as nossas vidas? Sozinhos, que é uma coisa muito importante, que as pessoas estão convencidas que não só que estão sozinhas, como conseguem fazer tudo sozinhas. Que é assim a grande falácia do século XX. E é maravilhoso uma pessoa encontrar nos livros, isto é muito pessoal, posso estar a dizer um grande disparate, mas, por exemplo, pessoas assim, bichos do mato como eu, e pessoas que nós vivemos em diferentes contextos, não temos a oportunidade de conhecer determinadas pessoas ou determinadas situações e nós encontramos nos livros, não é? Como é que se pensa, como é que se reage, como é que acontecia noutra altura. Por exemplo, agora estou a ler, pronto, porque tem a ver com o novo livro e tem a ver com uma paixão minha, pronto, estranha, que é um senhor do século XII que se chama Abelard, que eu gosto muito. E então estou a ler as cartas dele entre o Abelard e a Luísa, que é maravilhoso. E agora descobri há pouco tempo que eles Qual é que é o acordo ortográfico em que eles se regem? Não faço ideia, até porque estou a ver uma tradução noutra língua que não devia estar a ler, porque ele é em francês originalmente, eu estou a ler em inglês, está tudo mal, está tudo errado. Mas aquilo deve ser francês medieval, portanto, nunca iria lá chegar, mas isto para dizer que de repente ocorreu-me, dou um exemplo para que é que se lê livros. E para que é que se lê determinados livros? Uma coisa é ler romance, outra coisa é ler ensaios, outra coisa é ler filosofia, exatamente, não é? Claro, por exemplo, eu também passei por essas paixões diferentes e, curiosamente, isto são cartas, portanto é ler, portanto é literatura epistolar, não é literatura, também não é filosofia, mas são dois filósofos, no fundo, a falar um com o outro sobre uma paixão interdita. Portanto, ele virou monge, ela virou freira, a paixão deles foi uma desgraça, mas no fundo, de repente, ocorreu-me pela primeira vez que a ideia de amor, que nós agora achamos toda muito normal e que vemos nos filmes de Hollywood e eles matam-se todos uns por causa dos outros e aquilo é muito violento e escolhemos imenso e não escolhemos nada e somos infelizes e tudo mais, era uma coisa absolutamente nova no século XII, não é? Portanto, há duas pessoas que se apaixonam, não sabem o que aquilo é, não conseguem deixar de fazer aquilo e um é castrado, o outro vai parar um convento, uma desgraceira e comunicam-se até ao fim da vida porque se amam. É tão simples como isto, mas é um conceito absolutamente impossível na Idade Medieval. Se eu não lesse aquelas cartas, não me compreenderia, não me ocorreria este pensamento, não é? Que é, estes senhores, e graças a estes senhores, e graças às cartas destes senhores que depois foram publicadas, e graças ao facto
do Abelard ser um grande filósofo e termos muito material sobre o Abelardo, que curiosamente, e isso acho muito interessante, que acho que é próximo da literatura, é o senhor que vai desafiar a ideia do discurso, não é? e do sermão, não é? Para ensinar, e vai dizer que se calhar a filosofia empreende-se a debater. E eu acho que a literatura é um espaço de conversa. E às vezes nós não podemos conversar com estas pessoas, não é? Que estão nos antípodas da nossa vida. Mas sobretudo são experiências de vida que nós nunca vamos ter e que nos aparecem perante nós de forma condensada. Ou seja, não temos de estar 50 anos a viver aquela experiência. A nossa aprendizagem é muito mais rápida. Agora podemos dizer assim, bem, mas os filmes também fazem o mesmo. Ok, então a minha pergunta é, Inês, qual é que é a diferença entre um filme e um livro sobre o mesmo tema? Sobre o mesmo tema. O mesmo livro, mas melhor, a mesma história, mas sob a forma de livro ou de filme. Sim, há sempre essa questão também que as pessoas dizem, eu já vi o filme ou já li o livro e pronto, e existem adaptações. E o que muitas vezes as pessoas respondem é mas são coisas completamente diferentes. Sim, são coisas completamente diferentes. Para já porque são sempre duas perspectivas diferentes. Quem escreve de uma maneira e quem realiza está a fazer uma outra coisa, não é? E está a apresentar a sua perspectiva, a sua também opinião, a sua análise sobre o texto que leu. E isso é no fundo aquilo que todos nós fazemos também. Por isso é que temos opiniões diferentes sobre o mesmo livro, não é? Porque lemos e vivemos o texto de outra maneira, também porque temos outra experiência, não é? Se calhar nós achamos que aquilo que estamos a ler é uma coisa e a outra pessoa acha que é outra coisa porque vivemos coisas diferentes e, portanto, temos uma vivência diferente e vamos pensar de formas diferentes. Mas ler um livro e ver o filme, acho que se pode sempre fazer as duas coisas. São duas formas de arte diferentes. E uma não é impeditiva da outra, porque lá está, são duas perspectivas. Muitas vezes o que as pessoas dizem é o livro tem muito mais coisas. Claro, acho que é normal porque, por exemplo, o cinema tem que ser muito mais condensado, é visual, são coisas diferentes. O tempo urge, passa no instante. Sim, e no livro o tempo é outra coisa. Já agora há essa tendência que no cinema é mais claro, mas quer dizer, filmes de 7 horas, do Eisenstein e coisas desse género, hoje em dia não sei se há assim muito. Mas, portanto, há uma tendência de o torná-lo menos volumoso o cinema. E na literatura essa tendência também existe, de fazer livros de 100 e tal páginas e não mais do que isso? Não sei, a Patrícia também pode falar sobre isso. Eu acho que quando a pessoa escreve não está a escrever 500 páginas ou 5.000 páginas, não é? Está a escrever aquilo que tem que escrever. Portanto, acho que são coisas diferentes. Também, lá está, o tamanho do livro não significa que ele seja bom ou mau, não é? Mas os editores não colocam isso no caderno de encargos, então, é essa no fundo. Se puderem, colocam. Depende do trabalho que se está a fazer. Eu acho que depende sempre. Não, isto cruza-se muito. Não é pela impressão de mais páginas. Com a necessidade. De páginas. Pois, isto cruza-se muito com a necessidade, obviamente, de atrair também pessoas para a leitura. E isso é uma coisa que se pode conquistar de determinadas maneiras. Obviamente, os temas é sempre a parte mais importante e a qualidade é sempre a parte mais importante, mas não sei, hoje em dia vejo a vida tão um efeito zapping tão pronunciado que não sei se as pessoas virem um calhamaço de 800 páginas se a tendência para comprar é verdade, não desaparece, não é? Patrícia, por um lado, ia só dizer que por um lado é verdade que algumas pessoas dizem, por exemplo, na livraria dizem, isto é muito grande, não vou conseguir ler. Mas por outro lado também vemos muitas pessoas que leem imensos calhamaços, ou que leem, por exemplo, coleções inteiras.
Portanto, tem um lado e o outro. Patrícia, como é que lês? Onde é que lês? A que horas lês? Durante quanto tempo lês? Pois, agora o que horas lês é um mistério, porque tenho uma vida meio agitada e é a primeira coisa que me incomoda é não ter tempo para ler. Mas a ler, curiosamente, é cada vez menos à noite. Antes era muito mais à noite. De vez em quando já recupero essa possibilidade de ler à noite, mas é raro. Agora é nos intervalos das coisas, que é uma coisa que me dá imenso prazer, que é desligar mesmo, a maneira de desligar mesmo do mundo é entrar por um livro adentro. E então faço intervalos assim como quem fuma cigarros. O Ricardo Fonseca Mota, que é um grande escritor, é que me disse há pouco tempo uma ideia que eu copiei, que acho maravilhosa, que ele disse, eu deixei de fumar, passei a ler. E assim, as pausas que as pessoas fazem para fumar cigarros, eu nunca fumei, mas as pausas que fazemos para cigarros eu faço para ler. E eu sei que é uma ideia genial. Tipo, uma pessoa para e diz, olha, agora vou ler. E faço isso. Agora a questão é, eu sou um bocadinho compulsiva, portanto eu misturo tudo e eu tenho uma profissão ótima que tem uma grande desculpa para ler o que for, não é? Porque estou sempre a trabalhar, e não leio, tenho uma questão que é tanto livros como jornais, que é a lei do princípio ao fim. Acho que é um insulto deixar um livro a meio. Porque ele pode tornar-se muito bom, mesmo que seja péssimo, pode tornar-se muito bom. Eu arrogo-me o direito de poder pôr de lado qualquer livro que eu não gosto. Eu tenho um problema, tenho um problema. Ou dá prazer, ou então... Não, há uns que me dão 10 anos, posso levar 10 anos a lê-los, mas a ideia de os abandonar, pelo menos oficialmente não digo que os abandono, estou a ler, continuo a ler alguns, eternamente. Eu estou-te a fazer esta pergunta para tentar chegar aqui a uma ideia de que esta experiência da leitura é claramente algo para dentro, algo para nós, para nos fazer companhia, tal como o cigarro faz. O cigarro é um companheiro também, não é? Mas acho que é uma coisa que se devia desmistificar, não é? Porque há muita gente que acha que é muito difícil ler, não é? Exato. E não é, acho que nem todos os livros são para nós, que é outra coisa, tipo, eu antes também sentia, tipo, entrava num, por exemplo, um Proust. E posso dizer isto, quer dizer, levei muito tempo a ter coragem para dizer isto. Todos os amigos que eu conheço leram Proust, mas eu não consigo passar a ler, eu não consigo. E que deve ser incrível, mas eu ainda não cheguei ao tempo de espírito, ou à forma, ou ao interesse que me faça ultrapassar. E há outros livros que uma pessoa pega e devora num instante, porque nos dizem alguma coisa, e nós estamos em estados e em fases da nossa vida diferentes. E por isso é que é importante andar sempre à procura de livros que nos cativa, não é? Não vale a pena também obrigar-nos a ler 10 minutos de uma coisa qualquer. Não interessa, há dias que não dá para ler e há outros que dá. Mas acho que é uma paixão, é um namoro. Não, é como se nos obrigarem a ir para um café com uma pessoa com quem a gente não gosta de conversar. É um terror, não é? É só mau ambiente. É a mesma coisa com um livro. E acho que se deve escolher o que nos interessa. Acho que não se deve... Forçar. Forçar, sim. Não se deve forçar. Não sei, quer dizer, por exemplo, eu quando entrei no mundo da filosofia, aquilo era muito difícil de perceber porque é que as pessoas liam coisas daquelas. E isso também é um desafio, não é? Uma pessoa pode-se obrigar a tentar perceber uma coisa diferente, não é? Isso também é agir. Mas ter uma motivação para além de só ler, não é? Parece-me uma boa ideia. Agora, há coisas muito maravilhosas, não é? Por exemplo, se uma pessoa tem uma paixão por flores, estou a tirar uma coisa para o ar, ir procurar literatura que tenha a ver com flores ou com jardins é um meio caminho andado para gostar e para se interessar com o que... Por exemplo, agora há pouco tempo comprei um livro, porque também numa chuvada, eu agora tenho uma grande relação com a chuva, entrei numa livraria que não conhecia e atrasada para ver um espetáculo, entrei numa livraria e disse, este livraria só tem livros interessantes, e dei por mim, de facto, nós durante muito tempo não entrámos em livrarias, não é? E eu, como sou tipo uma senhora de livrarias fiéis, entro em 2 ou 3, são as livrarias onde eu compro sempre os livros e às tantas percebo que não conheço novas. E comprei um livro muito giro, muito curioso, que era sobre, como é que se chama? Comer e Pensar. E é sobre aquele autor, aquele filósofo Alan de Botton. Sim, da School of Life. Exato, do School of Life, exatamente. Exatamente. E que eu já tinha visto várias coisas dele e como, pronto, senhora que estudou filosofia, pronto, sou snob em relação ao senhor, e comecei a ler o livro, é um calhamaço assim, e eu comecei assim a folhear,
E aquilo tem tudo a ver com o tipo de coisas que me interessam, mas tudo, 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 tudo. E é muito engraçado porque fala como se falasse de dietas para determinados estados de espírito, para determinadas emoções, e aquilo tem montes de coisas para se pensar e para se digerir e portanto eu fui, pronto, seduzida pelo livro, lá comprei o livro e devorei o livro, mas assim, naquela noite, são 300 a 400 páginas. E vou continuar, ou seja, vai ser um livro para usar, não é? Tem uma coisa maravilhosa a certa altura que é, já não me lembro para que era, ou para problemas graves, ou para momentos em que uma pessoa está emperrada, não sei o que era, um copo de água e uma maçã durante um dia, porque no fundo é o jejum, não é? É uma maneira elegante de falar no jejum. E é muito bonito, não é? De repente a dieta para aquele dia, para resolver um problema encravado, era descascar uma maçã, comer uma maçã e beber um copo de água. Patrícia, Patrícia e Inês, esta discussão que estamos aqui a ter, estamos aqui um bocadinho a tentar dar aqui um bocadinho à volta, mas o centro desta discussão é, num tempo tecnológico, num tempo dos 180 caracteres, o que é que se perde quando se calhar já não se lê tanto como se lia a dada altura? Isto pode ser um preconceito, a Inês está a dizer que já estão a vender mais ou menos bem, mas, enfim, acho que é algo que nós comungamos. Se calhar até se vendem muitos livros, mas se calhar não se lê muito. O que é que se perde com menos leitura na formação das pessoas, quer a nível individual, quer a nível de coletivo? Qual é a vossa opinião? Eu não vou começar porque eu não me calo sobre esse assunto, portanto, força. Posso dizer vagamente, a máxima de que ler é essencial já está muito batida, mas é mesmo verdade, não é? E é o que a Patrícia estava a dizer também no início, ler é essencial para nós também conseguirmos questionarmos, refletirmos sobre as coisas, vivermos em sociedade, vivermos nós, com nós próprios. E eu acho que também, se calhar, a leitura em comunidade também é uma coisa importante, não é? E como ler pode ser importante para a comunidade também. E eu acho que isso é uma questão que tem muita conversa para ser feita. E ler, claro que é essencial para a nossa educação, para a nossa formação, para a nossa cultura. E sim, eu concordo com a Patrícia que, se calhar, de alguma maneira também, quando se diz não se lê, ou muitas vezes as pessoas dizem o meu filho ou alguém que nós conhecemos não lê. Se calhar ainda não lê, porque se calhar também não lê aquilo que as pessoas esperam que leiam, e porque ainda não encontrou aquilo que lhe interessa. Isso não quer dizer que a pessoa esteja perdida para a leitura, não é? Porque nunca ninguém está, não é? Mas é verdade que os bons leitores fazem-se na juventude, ou seja, quem não lê na juventude depois dificilmente será um bom leitor mais tarde? Não acho que seja necessariamente isso, mas eu acho que senão nós estaríamos sempre perdidos, não é? E eu acho que nunca ninguém está perdido, há sempre uma hipótese. Mas ler desde o início é essencial, sem dúvida. Nós, por exemplo, na livraria temos sempre dizemos muito às pessoas, e por isso também temos sempre livros para bebés, por exemplo, que é uma coisa que para muita gente não faz sentido. Mas para nós faz todo sentido, porque desde o momento que nascemos, nós estamos a ler imagens, mesmo que não saibamos falar ou ler texto, nós estamos a ler imagem. E ler a imagem é uma das coisas mais importantes, não é? Ninguém pode saber a coisa mais básica, como conduzir, por exemplo, se não souber ler a imagem. E os livros para os bebés são essenciais porque, na nossa perspectiva, se nós desde sempre colocarmos a pessoa em contacto com os livros, com a leitura, será o livro um objeto comum para essa pessoa, tal como qualquer outro. Brincar com o livro poderá ser como brincar com uma bola. E, portanto, o objeto do livro vai fazer parte da vida daquela pessoa e do dia-a-dia daquela pessoa. Sim, sem dúvida. A nossa opinião é assim.
Patrícia, vinga-te agora. Não, mas não sei se o João também não quer falar, porque eu sou uma usurpadora da palavra. Não. Mas Força, força. Não, eu estou mais para ouvir. Eu aqui. O João é entrevistador como eu. Pronto, não, mas é só porque é injusto, não é? Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Pronto, mas sim, então eu avanço. Não, mas eu pronto, aliás, o IFAN é todo ele sobre isso, sobre a leitura. E acho que nós não nos lembra. A leitura não é uma coisa nata, não é? Ver, cheirar, caçar e uma série de outras coisas são funções natas, não é? Desenhar já é uma coisa muito fora, não é? Já é uma invenção muito disparatada que nós tivemos, não é? Mas escrever é uma invenção inacreditável, não é? Se nós pensarmos que é alguém, no fundo o que nós estamos a fazer é usar partes diferentes do cérebro que servem para outras coisas e a juntá-las, no fundo é fazer uma máquina, não é? Dentro da máquina. Para depois podemos dar um significado, portanto nós vemos determinados gestos, mas depois determinados riscos, mas estes riscos feitos da mesma maneira, todos juntos dão palavras que têm significados. Isto é uma coisa inacreditável e nós podemos perder isso. Eu acho que com a falta de leitura nós podemos perder a escrita. Não só podemos perder as palavras, não é? Que já se dizem que acho que uma pessoa em média usa 5.000 palavras, não é? E nós temos para aí tipo o quê? Nem sei, é tipo na ordem dos milhares. E portanto, houve uma vez, há pouco tempo saiu uma notícia, há pouco tempo não, há uns anos, em que se propunha que os dicionários só tivessem essas palavras, porque pronto, já que só se usavam essas, não é? Que é uma lógica assustadora, não é? Que é, pronto, bora lá reduzir o espectro porque só usamos isto. E por esta lógica um dia só fazemos outra vez, não é? Porque, quer dizer, vamos usando cada vez menos, não é? Já dizemos LOL, não é? Que é aquela palavra sinistra que eu não sei o que é que quer dizer. E já fazemos já nem respondemos, já fazemos smiles e depois voltamos para trás, não é? E eu digo voltamos para trás, digo mesmo que voltamos para trás, porque a escrita permitiu-nos pensar de outra maneira. Porque quando as pessoas exprimem emoções com palavras, também é outra ideia genial, não é? Tipo, em vez de sinto isto, não sei o que é, não é? Uma pessoa dá-lhe nomes, dá a melancolia, a tristeza, a saudade, não é? Não sei nome. E descrever essas emoções. E escrever o que é que eu sinto por ti, não é? Que é a velha história, não é? A carta de amor. É uma invenção, não é? Incrível. E perderes a capacidade de dizeres o que sentes e o que pensas, pá, é o princípio do fim. Foi o que fez mudar tudo, não é? A invenção da escrita criou a civilização. Mas estamos a falar nisso num sentido hipotético ou acham mesmo que. Ai não, eu acho que é mesmo, é realíssimo. Até ainda por cima já temos algoritmos que nos dizem o que é que a gente deve pensar, o que é que a gente deve comer, como é que nós devemos acabar os e-mails, não é? Que agora também nos explicam, não é? É verdade. Obrigado, assim, só a favor, até amanhã. Não é? As pessoas começam a fazer estas coisas todas automatizadas. Um dia, tipo, é como conduzir um carro sem mudanças. Já diz toda a gente da mesma maneira, pronto. E depois, de repente, alguém usa uma palavra diferente do que era suposto, das duas uma, ou a pessoa rejeita, não é? Que horror, esta pessoa é diferente. Jesus Cristo. Mas isso não é exatamente a mesma coisa do que, por exemplo, hoje ninguém faz contas, não é? Não faz, isso já praticamente se perdeu. São feitas. Não é exatamente a mesma coisa. É igualmente grave, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu conseguir raciocinar, eu vou tentar, estou a pensar em tempo real, posso estar a fazer um grande disparate, mas eu conseguir definir uma emoção por palavras. Estamos a falar de contas, não estamos a falar da fórmula do universo, porque isso também não se faz de cor. Claro. Atenção. Claro. Fazem uns, fazem o Einstein. Estou apenas a dizer que hoje as pessoas usam atalhos, ou seja, estou a simplificar e a dizer que uma coisa é perder-se contudo, outra coisa é arranjarmos atalhos para simplificar tarefas, mas que na verdade, na verdade não subtraímos, ou seja, subtraímos alguma coisa, mas também se calhar ganhamos mais, é um equilíbrio, não é? Não sei se ganhamos mais. Não estou a dizer que ter um vocabulário em vez de 15.000 palavras, ter só 500, que é uma coisa boa, não é isso que eu estou a dizer. Mas, por exemplo, contas, pronto, eu vou aplicar contas para a matemática, não é? Certo. É uma linguagem. Claro. É uma escrita. Portanto, para mim é a mesma coisa.
Portanto, a pessoa não souber fazer, por exemplo, a lógica, não é? Que está ligada à matemática e à linguagem, portanto, vai juntar os dois, não é? Nós, sem uma noção, lá está, o pensar bem, da lógica... Então, também não conseguimos escrever. Não, mas, por exemplo, eu aprendi ainda a fazer uma raiz quadrada e eu não acho absolutamente nada necessário saber fazer uma raiz quadrada à mão, não é? Ou seja, para isso está uma máquina de calcular que faz muito Não, mas melhor. é preciso perceber a lógica da raiz quadrada. Acho importante que o mundo se divida. Por exemplo, agora estava a ajudar a minha filha, que ainda é pior do que eu em matemática. Portanto, isto vai ser uma desgraça, porque ela tem esse problema e eu não posso ajudar muito, porque olho para aquilo, sou mas eu tenho noção que sou preguiçosa. Lá está. E por isso é que esta lógica com a escrita, como eu não tenho essa preguiça com a escrita e tenho-a com a matemática, eu acho aquilo fascinante. Mas se me obrigarem a fazer uma raiz quadrada sozinha, é mesmo como comer óleo de fígado de bacalhau. Agora, eu acho uma pena, porque o meu cérebro funcionaria muito melhor se conseguisse imaginar, não é? Por exemplo, o princípio do desenho é uma coisa muito bonita, que é tu veres medidas, não é? Também é geometria, não é? O desenho e a geometria são medidas e são, no fundo, são contas, não é? Sim, sim. É olhar para um espaço, reproduzir um espaço, fazer contas, não é? Qual é a distância e a relação entre as coisas e poder... E a matemática ajuda a isso, não é? Portanto, saber fazer isso, podes não usar no teu dia-a-dia porque há outras coisas mais importantes. Mas por essa lógica, é a lógica do teletrabalho. Ontem estava numa conferência, estávamos todos a falar de teletrabalho. Assim, o teletrabalho só é possível desde que haja alguém a trabalhar para nós. Podem ser as máquinas, em última instância, que é o que já está a acontecer. Sim. Mas não somos nós. Claro. E, portanto, quando demos por nós somos inúteis. Inúteis no verdadeiro sentido da palavra, não é? Porque não É indiferente haver humanos ou não. Aliás, é uma chatice haver humanos. Só empatam. Não é? E nem sequer leem, nem sequer fazem arte. Estão aqui para quê? Para consumir o mundo? Eu, se fosse máquina, já tinha dado cabo de nós há muito tempo. Patrícia, estás a insistir um bocadinho na tese, que eu não discordo, de que a literatura é o território do humanismo, é onde nós aprendemos a lidar um bocadinho uns com os outros. Qual é a diferença? O texto do Miyakoto, posso? Podes. É muito pequenino. Força. Mas eu estava à procura disto e no outro dia, eu já sou pitosga, portanto eu preciso. Queres os meus? Por acaso já me dava jeito, mas eu arranjei uns, só que fico com ar de senhora diretora da escola primária. Aqui vai. Isto é um mocerto. Preocupa-nos, e eu acho que é por isso que a gente escreve, pronto, e é por isso que a gente também lê, portanto está diretamente relacionado. Preocupa-nos que os nossos estudantes entrem para a universidade com fraco desempenho académico. Pois eu acho mais preocupante ainda que os nossos jovens cresçam sem referências morais. Estamos empenhados em assuntos como o empreendedorismo, como se todos os nossos filhos estivessem destinados a serem empresários. Ocupamos em cursos de liderança como se a próxima geração fosse toda destinada a criar políticos e líderes. Não vejo muito interesse em preparar os nossos filhos em serem simplesmente boas pessoas. Não vejo muito interesse no mundo, não é? Em preparar os nossos filhos para serem simplesmente boas pessoas, bons cidadãos do seu país, bons cidadãos do mundo. Escrevi uma vez que a maior desgraça de um país pobre é que, em vez de produzir riqueza, vai produzindo ricos. Poderia hoje acrescentar que outro problema das nações pobres é que, em vez de produzirem conhecimento, produzem doutores. Até eu agora já fui promovido. Em vez de promover pesquisa, emitem diplomas. Outra desgraça de uma nação pobre é o modelo único de sucesso que vendem às novas gerações. E esse modelo está bem patente nos videoclipes que passam na nossa televisão. Um jovem rico e de maus modos, rodeado de carros de luxo e de meninas fáceis, um jovem que pensa que é americano, um jovem que odeia os pobres porque eles lhe fazem lembrar a sua própria origem. É preciso remar contra toda essa corrente. É preciso mostrar que vale a pena ser honesto. Esta frase eu acho incrível. É preciso criar histórias em que o vencedor não é o mais poderoso. Histórias em que quem foi escolhido não foi o mais arrogante, mas o mais tolerante, aquele que mais escuta aos outros. Isto, neste momento, só é possível na literatura. Nem no cinema é possível. Em 99% do cinema não é possível. Porque vendem a lógica do americano, do sonho americano com o carro não sei o quê, com o crop top, não sei o quê. Não é? E onde é que se vai encontrar outra referência, não é? Que não seja a Marvel e o herói do não sei o quê. É num livro, pronto, numa Heloísa que está preocupada em ser muito digna e que não sabe o que é isto do amor por um padre que é filósofo, não é? E que inventou, no fundo, a universidade. O Abelardo inventou a universidade.
a lógica de que se pode ensinar a outros que não só os ilustres que vão para a casa de Deus. E isto achei muito interessante, isto encontrei no meio das tais leituras meias loucas, pronto, de ler tudo como se fosse, pronto, muito importante. E esta coisa, nós hoje baralhamos isto, não é? Conhecimento não é ter um diploma, não é? Ser boa pessoa não é ter poder, não é? Ser bem-sucedido não é ser líder de coisa nenhuma, não é? Então temos que chegar mais ou menos ao consenso de que a literatura é muito importante para nos tornar melhores humanos e, portanto, que está no centro da nossa formação. Então, se tu fosses Ministra da Educação, ou Primeiro-Ministro, ou Ministro do Universo, o que é que se devia fazer? O que é que fazias? Em relação à leitura? Claro, em relação a criar, ou a transformar as pessoas para serem melhores humanos. Olha, onde é que devia estar a literatura? Em que lugar? Há uma coisa que eu acho que não se percebe. Não sei se sou eu que estou. Agora estou aqui a tomar a palavra. Não sei se. Não, sim, é a Patrícia. Inês fala assim. Para já é impressionante como é que o modelo da escola ainda não mudou. Não é? Nós temos um modelo antiquíssimo de escola, não é? E isso era a primeira coisa. Que é, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que é pôr lápis e canetas e livros e histórias e pessoas com capacidade de debater e de pensar e discutir em todo lado, e nós tínhamos cidadãos muito melhores, e através da literatura ensinava-se muito melhor, não tenho dúvida. Mas nós temos o português, temos o Camões, temos o Fernando Pessoa, temos... Mas em português não se dá literatura. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é toda, porque todas as crianças e jovens que estão na escola, o que têm na disciplina de português é gramática, é o que é que aconteceu a este personagem. Isso não é literatura, não é nada. A literatura é exatamente perguntar, é questionar, é ler, reler, dar opinião, contrastar opiniões, escrever sobre. Não é dizer o Bruno saiu do sítio A para o sítio B, foi isso que aconteceu. Isso não interessa nada, não é? É como as pessoas dizerem assim, não me conta a história toda. Como assim não conta a história toda? Não importa necessariamente a história, importa a forma como a história é contada, não é? E por isso, sem dúvida, a educação era uma das coisas que... E, por exemplo, uma das coisas... Sim. Desculpa. Não, continua. Não, eu concordo completamente com Inês. Esse texto da minha Couto eu acho que devia ser lido por toda a gente, porque é uma total constatação da realidade. E é uma realidade um bocadinho triste. Não, e esta frase incrível, não é produzir riqueza, é produzir ricos. Sim. Está tudo ao contrário, não é? E isso é que é o sucesso. Porque o sucesso é ser rico em dinheiro, mas não rico porque é feliz ou rico porque faz aquilo que gosta. Nada disso interessa, não é? Nós todos temos que ser diplomados, nós todos temos que ter um salário XPTO, nós todos temos que fazer isto, aquilo e o outro. Não tem que ser uma assim. Carreira que se possa pôr um nome, não é? Que é logo aquela ter um currículo, ganhar prémios, sim. Não tem que ser assim. Tem que haver pessoas para tudo, não é? E as pessoas podem ser felizes a fazer aquilo que entenderem. E não há nada mais grave do que nos meter, que é uma coisa que a literatura também faz, respondendo a umas perguntas atrás, que para mim me salvou a literatura, que é, às vezes nós nascemos no sítio errado, na altura errada, no momento errado, com os amigos errados. E é uma chatice acharmos que somos nós que estamos errados. E se calhar só não estamos no sítio certo, não é? E às vezes é bom pegar num livro e pensar, olha, há alguém como eu. Há alguém que também pensa assim, e afinal isto não é assim tão esquisito que gostar de bananas, não é? Tipo, como se estiver num sítio, não é? Na Sibéria, a comer foca, não é? E quer comer abacate, não está no sítio certo. E às vezes a literatura permite, às vezes não, sempre, a literatura, o teatro, o cinema permitem-nos dizer, olha, isto interessa-me. Não é? Agora, se a literatura estiver toda a dizer o mesmo e o cinema estiver toda a dizer o mesmo e convencermos toda uma geração que quer ser toda herói da Marvel e quer lançar não sei o quê dos pulsos e
e salvar americanos do Empire State Building. Quer dizer, vamos ter toda a gente a querer ir viver em Los Angeles, não é? Que era no outro dia estavam umas amiguinhas da Zoe a dizer gostava imenso de ir a LA. Quer dizer, porque os filmes se passam todos em LA, não é? Havia um senhor maravilhoso, desculpem só, eu prometo que me calo, mas há um documentário maravilhoso, um senhor, não me lembro do nome, mas foi um senhor que montou a primeira empresa de casting numa favela na Argentina, que aliás foi quem fez o casting todo do Evita, com a Madonna, o filme. E ele dizia uma coisa ótima: então, os americanos estão sempre à procura de filmes, à procura de pobres, drogados. Nós temos tudo, é ótimo e é real. Nós fazemos. É um documentário maravilhoso. E é verdade, ele dizia: mas porquê é que os extraterrestres aterram todos sempre em Nova Iorque, não é? Os filmes de ficção científica aterram sempre todos em Nova Iorque. Porquê que não aterram numa favela? Tinham logo uma ideia completamente diferente do mundo. E eu gosto desta ideia de pôr a coisa ao contrário, não é? Bem, nós estamos a aproximar-nos do fim. João, veio-me os comentários. Antes disso, Patrícia, se quiser juntamos os dois, vamos tentar levar o texto de Miyakoto a hino nacional. Eu estou farto daquela conversa contra os canhões marchar. Estamos a precisar de um novo desígnio. E outra coisa interessante era, como agora existe na BBC Selvagem, a luta pelos animais que estão em vias de extinção, vamos começar a luta contra as palavras que estão em vias de extinção. Então tentávamos preservar aqui a biodiversidade das palavras. Sem dúvida. Sim, ler é resistir. Não, e começa depois muito simples quando alguém diz estás bem. Eu agora tenho sempre, vou mudando de palavras, estou estupenda. Porque é que me diz, estou bem, está tudo bem, está tudo ok. Temos aqui Claro. Temos aqui umas perguntas e uns comentários. Vou aqui fazer uma síntese. A Cristel pergunta se a literatura nos ajuda a sermos mais inteligentes do ponto de vista emocional. Queres começar, Inês? Eu acho que a literatura nos ajuda sempre. E sim, de alguma maneira nos ajuda a ser mais inteligentes, sim, sem dúvida. Do ponto de vista emocional, ler mais, talvez, enfim, eu acho que se calhar, isso é uma pergunta, uma tricky question, eu acho. Eu acho que essa questão das emoções e os livros é sempre uma coisa a ter cuidado. Mas... Porquê? Agora estou curiosa. Porque agora, por exemplo, se vê-se muito nos livros para crianças. Há uma certa obsessão com livros que trabalham emoções. E as coisas não têm que ser assim. Não é? O livro, como disse no início, é sempre uma coisa que nos pode ajudar, não é? É muito curioso uma pessoa achar que um livro nos pode ajudar a resolver uma questão, mas os livros não têm todos que ter um tema, não é? Nós podemos gostar de um livro porque gostamos do livro, porque gostamos da forma como é escrito, e não tem que ter um tema específico, não é? E há muito esta questão agora nos livros para crianças, os livros que trabalham emoções, os livros também não têm todos que trabalhar coisas. Eles podem todos ajudar-nos com as nossas emoções, mesmo que não sejam sobre emoções. Não é? Exatamente, porque todos os livros nos podem ajudar, não é? Portanto, isso é sempre relativo, a questão das emoções e dos livros, porque todos os livros implicam uma emoção à partida, não é? A pessoa... Sim, mas, por exemplo... O perigo é às tantas de levar-se isso como um objetivo em si, e, portanto, a literatura, que obviamente gera emoções, às tantas estar-se a produzir livros para gerar as emoções diretamente, e entramos na tal questão que no início eu falei com a Inês, que era da autoajuda, não é? Em si mesmo. E para crianças pode ser a mesma coisa, quer dizer, tem um género de autoajuda para focar, porque as histórias em si já vão gerar emoções, não é? E, portanto... Mas, por exemplo, se me permitem, se eu percebi bem a pergunta, também é, quando se diz gerar com as emoções, não é que nos emociona, não é? Não é necessariamente um livro que nos emociona, mas é um livro... Certo. Que nos faça pensar como é que pensam e como é que vivem outras pessoas determinadas emoções. E como, por exemplo, estava a pensar no Se é Isto um Homem, do Primo Levi. Estou a pensar, olha, de um livro que eu acho maravilhoso e que recomendo, que ainda por cima é pequenino, é que se chama Cádiz para uma Criança que Não Nasceu, que é do Kertész, que é um grande escritor, que é um prémio Nobel,
também teve, eu acho que foi em Auschwitz, e ele tem uma história muito pequenina, se me permitem, e que foi uma coisa que eu nunca pensei. Olha, foi um daqueles momentos, como o João estava a dizer, que uma pessoa pensa, claro, mas não só acompanha o raciocínio, que isso é uma das coisas que eu gosto mais num livro, e é nesse sentido que eu acho que nos ajuda a lidar com as nossas emoções, é quando nós somos armadilhados num raciocínio que depois é desmontado no livro, não é? E depois nós percebemos que temos, se calhar, emoções e sensações e opiniões que se calhar até não são muito fixes e que devemos tratar disso. E que é um momento muito bonito em que ele fala, portanto, dentro do campo de concentração, que há um dia em que são mandados para vários trabalhos forçados, 2 ou 3 dias, dão a comida para 3 dias e que é sempre 2 pães recessos, 2 carcaças e uma porcaria com arroz e um cantil de água, e que ele e um parceiro costumavam partilhar, como ele já estava muito fraco, partilhavam, um levava a enxada, o outro levava a farnel. E nesse dia, quando iam para os trabalhos forçados, ele vai para um lado, isto é uma história dele de Kertész, não é? Ele vai para um lado, para uma carrinha de caixa aberta, e o amigo vai para o outro. Isto quer dizer que ele vai morrer, porque o outro tem 2. E o raciocínio que ele faz, isto é o raciocínio deles. São 20 páginas em que ele está a mostrar o raciocínio dele, que é: eu vou morrer, eu não tenho comida, não posso pedir a mais ninguém, que aquilo é meio pão para cada um, ninguém vai partilhar coisa nenhuma. Ele também não leva a mal se o outro ficar com a comida, porque o outro quer dizer que o outro vive mais 2 dias, portanto vive mais do que ele, portanto ele tem a garantia que vive mais, ele tem a garantia que vive menos, e nós também não podemos andar a saltar aqui de carro para carro, porque a pessoa pode ser alvejada, porque não pode fazer isto. E ele faz este raciocínio todo, nós acompanhamos, achamos que ele vai morrer, isto é o fim, ou seja, que chegou a um limite, e ele, quando acaba este raciocínio, vê o seu companheiro que salta do outro carro, dá-lhe a comida e vai-se embora. E eles olham olhos nos olhos, e os olhos dele mostram que está espantado. E os olhos do outro parceiro mostram que querias o quê? Que eu ficasse com isto? Isso já não é ser um homem. E a partir daí ele faz uma reflexão sobre o que é ser um homem. E pronto, isto é um exemplo que eu me lembro de ter lido isto e ter ficado fascinado, porque, claro, não é? Nós não somos só uma coisa super mecânica que pensa, não é? Ele tinha que lhe entregar, porque ele não podia ser responsável pela morte dele. Ele estava a fazer o raciocínio do lado dele, mas o outro fez o raciocínio do lado do outro. E é nos olhares que eles se surpreendem, um pela positiva, outro pela negativa. Pronto, isto é um exemplo de como a literatura nos salva a pensar, até somos fixes. Era escusado, era sermos expostos a coisas tão horríveis como... Nos comentários aqui adicionais, o Dinis Costa diz que na boa literatura reside a marca maior da humanidade, os segundos sentidos do intelecto embrincados na centelha estética dos sentimentos. Depois a Celeste Cortês diz que o romance também ensina, a própria trama tem por hábito ou deve ter um fundo moral. Nem sempre o filme do livro supera este, a menos que acrescente um valor visual, e ela acha que a leitura ensina mais do que o filme, porque se pode ler repetidas vezes e reler páginas já passadas, o texto conduz melhor o leitor a viajar e por mundos imaginários, e o filme, de alguma maneira, perde um bocadinho isso. Depois temos o Miguel, que diz que ler é emocionalmente estruturante, pode salvar vidas. E depois temos aqui uma pergunta da Maria Pinto, que diz que neste momento está a ler o 1984 em novela gráfica e está a adorar, e ela faz a pergunta do que é que acham desta dupla forma de arte, ou seja, a imagem junto com o tradicional da obra. Faz essa pergunta. Subtrai ou acrescenta? Não sei, Inês, não queres ir... Eu acho que, pronto, pessoalmente, aí há sempre uma questão, a questão da novela gráfica. Porque, por exemplo, o que é considerada banda desenhada, eu pessoalmente não me identifico, não gosto de banda desenhada, mas gosto de livros ilustrados. Eu acho que uma versão ilustrada de um livro pode ser como um filme, uma adaptação de um livro. É uma versão visual do texto.
nós, quando lemos, imaginamos também as coisas de uma maneira, e às vezes quando vemos um filme que é uma adaptação, pensamos assim, não foi nada assim que eu imaginei. E a novela gráfica é também uma dessas coisas, não é? Uma dessas situações em que nós, não foi nada assim que eu imaginei, ou então imaginei mesmo assim. Portanto, acrescenta sempre, eu acho. É outra forma é uma outra leitura. Patrícia, uma resposta breve, por favor. Eu sou fã absoluta da banda desenhada, da novela gráfica e disso tudo. E acho que há, assim, pérolas, absolutamente. Portanto, eu não sou um bom exemplo porque eu cresci e tornei-me no que sou muito com a banda desenhada, muito com o desenho, e eu não faço muita distinção entre a escrita, a linguagem e o desenho. Acho que são todas, assim, coisas que se podem misturar. E, por exemplo, eu sei qual é a edição de 1984 da novela gráfica, que é ótimo. E sim, concordo com a Inês, não é? São coisas diferentes, não, mas, por exemplo, há coisas, lá está, há emoções que são muito complicadas, agora contradizendo, que são muito complicadas de dizer só por palavras, e é absolutamente maravilhoso. Se gosta de novelas gráficas e está a gostar de 1984, aconselho, eu não sei o nome do autor, que é The Arab of the Future, que eu acho que está traduzido em português. Tá. Tá? Então pronto. Está na Leia. São já 4 livros, acho eu. São várias coisas que é sobre, pronto, tudo o que se passa. Aliás, se passava no Irão e sobre a revolta, a revolução a partir dos pais, não é? Ela que faz uma novela gráfica sobre a vida dos pais. É maravilhosa. E o Persépolis. O Persépolis também é outra coisa maravilhosa. E o 2, o Persépolis, o 1 e o 2, que já foi um filme, que já foi uma novela gráfica. E depois tudo o que tiver uma Toti, pronto, para a zona da poesia é assim maravilhoso. Portanto, eu sou uma grande consumidora, usando aqui uma palavra assim super empreendedora, de literatura gráfica. Muito bem, estamos a chegar ao final da nossa sessão. Patrícia, não te avisei porque não houve oportunidade, mas eu pedi à Inês para trazer o livro que queira recomendar às pessoas. Tu já recomendaste vários, portanto, a pergunta vai pensando nisso, que livro é que te mudou a vida? Se calhar foram vários, escolhe aí um. Inês, qual é o livro que queres recomendar? Pois, é muito relativo o livro que queres recomendar, porque eu estou em Madrid e não tenho os meus livros ao pé de mim, não é? Tudo bem. Mas um livro sobre o qual foi um livro muito importante para mim e lembrei-me deste livro quando estava a pensar aqui sobre a conversa que íamos ter. É um livro que já existe em português, mas que se calhar é muito pouco conhecido. É uma entrevista, uma conversa entre o Humberto Eco e o Jean-Claude Carrier, e chama-se no original This is not the end of the book. E é uma conversa incrível, na minha opinião, sobre a leitura, sobre o livro, e entre duas pessoas que amam os livros e a leitura. E há uma coisa muito interessante que o Eco diz, que é o livro nunca vai, e ele defende esta ideia, que o livro nunca vai desaparecer, porque o livro é como a roda, foi inventada e nunca vai ser superada. E, portanto, o Eco defende este conceito, que eu também defendo, que o livro não vai morrer e nunca vai ser superado, porque é um objeto perfeito. Mas um dos livros que trouxe para Madrid, pronto, é um livro que existe já em português, mas que eu tenho em inglês, porque li originalmente em inglês, e que estou a reler porque li só pequenas partes, que é A Time of Gifts, do Patrick Leigh Fermor, que existe a tradução na tinta da China, que é O Tempo da Dádiva, e é um livro interessante porque é uma viagem, no fundo, do Patrick Leigh Fermor por toda a Europa e tem a ver exatamente com isto que nós estamos a conversar, que é encontrar a leitura em todo lado e em todos nós. Então o Patrick Leigh Fermor tanto passa noites em hotéis e palácios a beber champanhe e grandes mesadas, como
passa noites na rua a falar com sem-abrigo e as conversas são igualmente muito ricas e muito boas. E, portanto, essas boas experiências e esses bons encontros fazem-se em todo lado. E isso eu acho que é uma ideia importante hoje, mais do que nunca, falar sobre isso. Obrigado, Inês. Patrícia, jeito de resumo da matéria dada, então conta lá um livro que te mudou a vida. Eu vou se calhar falar de um livro que tem a ver com o nosso tema. E peço mais uma vez desculpa do meu atraso, mas foi mesmo a correria a lutar contra a geografia e o temporal. Pronto, e às vezes uma pessoa perde, acha que cabe tudo no Recio e não cabe tudo no Recio. Mas eu acho que é um livro que me marcou muito e por causa desse livro fiz uma peça até, e por isso acho que é um dos livros marcantes, posso dizer, e que é do Don DeLillo, que se chama Mao II. E que é no fundo a história de algumas pessoas que são feitas reféns e que se chega à conclusão que o melhor negociador com terroristas é um romancista, porque o romancista e o terrorista são os únicos que mudam a ficção, fazem ficção em tempo real e que portanto mudam o mundo em tempo real através da sua ficção, e portanto os únicos que se compreendem são o terrorista e o romancista. E não digo mais porque é mesmo um livro que vale muito a pena ler. Acho que é uma boa sugestão. Mao II. Muito bem. Tudo o que é bom acaba. Obrigado, Inês. Obrigado, Patrícia. Estivemos a falar sobre o que é que podemos aprender sobre literatura. Literatura é conhecimento. O conhecimento não é sinónimo de felicidade, mas a ignorância é provavelmente a maior causa de infelicidade. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes. Até amanhã.